Hare Krishna, muito boa noite a todos e a todas que acompanham o Rio Bhakti Center. Me chamo Gora Krishna Das e hoje nós iremos ler o último verso do capítulo 4 da Bhagavad Gita. Esse capítulo 4 é intitulado Conhecimento Transcendental. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, esse verso diz o seguinte: Tasmad Agyana Sambutam Ritistan Gyanasinatmana Chitvainam Samshayan Yogam Atistotista Bharatam. Portanto, as dúvidas que por ignorância surgiram em teu coração devem ser cortadas com a arma do conhecimento. Armado com o yoga, ó Bharata, levanta-te e luta. Muito bom esse verso, né? O significado de Prabhupada diz o seguinte: o sistema de yoga ensinado neste capítulo se chama Sanatana Yoga, ou atividades eternas executadas pela entidade viva. Este yoga divide as ações sacrificatórias em duas categorias. Uma delas é chamada sacrifício dos bens materiais e a outra conhecimento do eu, que é a atividade espiritual pura. Se o sacrifício dos bens materiais não é empregado para a compreensão espiritual, esse ato se torna material. Mas aquele que executa esses sacrifícios com objetivo espiritual ou em serviço devocional, faz um sacrifício perfeito. Quando chegamos às atividades espirituais, verificamos que elas também se dividem em duas: compreensão do próprio eu, ou da posição constitucional, e a verdade referente à Suprema Personalidade de Deus. Quem segue o caminho do Bhagavad Gita, como ele é, pode muito facilmente entender essas duas importantes divisões do conhecimento espiritual. Ele não sente nenhuma dificuldade em obter perfeito conhecimento de que o eu é parte integrante do Senhor. E esse entendimento é benéfico, pois é possível compreender facilmente as atividades transcendentais do Senhor. No começo deste capítulo, as atividades transcendentais do Senhor foram mencionadas pelo próprio Senhor Supremo. Quem não entende as instruções do Gita é sem fé, e deve-se considerar que está abusando da independência fragmentária que lhe foi concedida pelo Senhor. Se, apesar dessas instruções, alguém não compreende a verdadeira natureza do Senhor como a eterna, bem-aventurada e onisciente personalidade de Deus, de certo é o tolo número 1. A ignorância pode ser removida pela aceitação gradual dos princípios da consciência de Krishna. Desperta-se a consciência de Krishna com diferentes classes de sacrifícios aos semideuses: sacrifício ao Brahman, sacrifício em celibato, em vida familiar, no controle dos sentidos, na prática do yoga místico, em penitência, na renúncia aos bens materiais, no estudo dos Vedas e em participar da instituição social chamada Varnashrama Dharma. Todos estes são conhecidos como sacrifício e se baseiam em ação regulada. Dentro de todas essas atividades, no entanto, o fator importante é a autorrealização. Aquele que busca esse objetivo é um verdadeiro estudante do Bhagavad Gita, mas quem duvida da autoridade de Krishna recua. Aconselha-se, portanto, que se estude o Bhagavad Gita ou qualquer outra escritura sob a orientação de um mestre espiritual genuíno, com serviço e rendição. O mestre espiritual autêntico está eternamente na sucessão discipular e, em hipótese alguma, se desvia das instruções que o Senhor Supremo, há milhões de anos, transmitiu ao Deus do Sol.
por cujo intermédio os ensinamentos do Bhagavad Gita desceram ao reino terrestre. Deve-se, portanto, seguir o caminho do Bhagavad Gita como ele é expresso no próprio Gita e ficar atento às pessoas interesseiras que buscam o seu engrandecimento pessoal e que tiram os outros do caminho verdadeiro. O Senhor é definitivamente a pessoa suprema e suas atividades são transcendentais. Quem entende isso é uma pessoa que já começa o seu estudo do Bhagavad Gita numa plataforma liberta. Srila Prabhupada Ki Jai. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 4º capítulo do Srimad Bhagavad Gita, que trata do conhecimento transcendental. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Uttara Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Uttara. Então, boa noite, quem está aí conosco, Bia Moreno e Vraja Sundardas. Muito boa noite. Estamos lendo o último verso da Bhagavad Gita, do capítulo 4, que diz o seguinte: portanto, as dúvidas que por ignorância surgiram em teu coração devem ser cortadas com a arma do conhecimento. Armado com Yoga, ó Bharata, levanta-te e luta. A gente tem um grupo aqui no templo de memorização de versos. Esse é um verso que com certeza vale muito a pena memorizar, porque é um verso onde Krishna está dando uma instrução, assim, uma instrução bem, eu não sei se é essa palavra, mas uma instrução assim bem impositiva, né? Assim, bem enérgica, na verdade. Eu acho que essa palavra é melhor, bem enérgica, porque ele acabou de falar aqui o capítulo 3, o capítulo 2, 3 e 4 todo, instruindo Arjuna do porquê que ele deve lutar. Então, nesse 4º capítulo, como a gente bem lembra, nesse 4º categórica, isso, boa. Nesse capítulo, Krishna começa assim com várias informações muito fortes, né? Falando que ele é a suprema personalidade de Deus, se revelando a Arjuna, falando que ele se lembra de tudo e que Arjuna não se lembra das suas vidas anteriores. Ele falou que ele passou esse mesmo conhecimento no início da criação. Enfim, são muitas e muitas informações. Então aqui Krishna ele está assim finalizando, né, o capítulo, e a Bhagavad Gita ela tem um fluxo interessante onde o último verso ou os últimos 2 versos de cada capítulo eles resumem o capítulo todo. Então eles são os mais importantes e geralmente esses versos eles vão dar a corda para que se inicie o verso seguinte, para que se inicie o capítulo seguinte. E então a gente vê a importância realmente desse verso. E o significado de Prabhupada, ele é incrível, né? Ele é impressionante. Prabhupada começa falando: o sistema de yoga ensinado neste capítulo se chama Sanatana Yoga, ou atividades externas executadas pela entidade viva. Interessante porque assim, a gente sabe que o nome desse capítulo é Jnana Yoga, né? O conhecimento transcendental, mas Prabhupada já fala aqui que esse capítulo se chama... Não, ele fala, o sistema de yoga ensinado neste capítulo se chama Sanatana Yoga, ou as atividades executadas pela entidade viva. Aí Prabhupada fala aqui sobre que essa yoga divide as ações em 2 categorias. Interessante, né? Que eu acho que você não viu o começo aqui da tradução de Prabhupada, do significado de Prabhupada, mas ele usa esse mesmo termo, né? 2 categorias, né? Aí você usou a palavra categórica aqui, o Vrajasunda, no comentário. Ele falou assim: uma delas é chamada sacrifício dos bens materiais e a outra conhecimento do eu, que é atividade espiritual pura. Se o sacrifício dos bens materiais não é empregado para a compreensão espiritual, esse ato se torna material. Então, como a gente sabe, todas as pessoas
estão cumprindo algum tipo de yagya, algum tipo de sacrifício. Esse capítulo 4 fala-se sobre conhecimento, mas fala muito sobre yagya. Quem está acompanhando a gente nessa leitura lembra que vários versos falou apenas sobre yagya, né? E vai ser o tema também do 5º capítulo. Então, existem duas formas da gente, assim, completar, né? Digamos assim, da gente fazer mesmo esses yagyas, né? Uma dessas maneiras é de forma material e a outra é de forma espiritual, como o Prabhupada está dizendo aqui. E ele diz ainda mais, né? Quando chegamos às atividades espirituais, verificamos que elas também se dividem em duas: compreensão do próprio eu, ou da posição constitucional, e a verdade referente à suprema personalidade de Deus. Quem segue o caminho do Bhagavad Gita, como ele pode muito facilmente entender essas duas importantes divisões do conhecimento espiritual. Ele não sente nenhuma dificuldade em obter perfeito conhecimento de que o eu é parte integrante do Senhor. Ali vai falando aqui, né? E um dos motivos pelo qual um estudante da Bhagavad Gita ele não se confunde com tais categorias, Prabhupada fala aqui, que é porque essa pessoa, né? Aqui, ó, ela procura um mestre espiritual genuíno, aqui, ó, sob a orientação de um mestre espiritual genuíno, com serviço e rendição. Prabhupada está falando isso porque nesse capítulo 4, lá no verso 34, Krishna falou que para nós obtermos este conhecimento, nós precisamos procurar um mestre espiritual e servi-lo e render-se a ele. O mestre espiritual autêntico está eternamente na sucessão discipular e em hipótese alguma se desvia das instruções que o Senhor Supremo, há milhões de anos atrás, transmitiu ao Deus do Sol, por cujo intermédio os ensinamentos do Bhagavad Gita desceram ao reino terrestre. Deve-se, portanto, seguir o caminho do Bhagavad Gita como ele expresso no próprio Gita, e ficar atento às pessoas interesseiras, que buscam o seu engrandecimento pessoal e que tiram os outros do caminho verdadeiro. Então, Prabhupada, ele traduziu e comentou esta Bhagavad Gita somente por necessidade, porque, assim, ele, quando chegou em Nova York, nos Estados Unidos, é interessante, porque ele dava aula com uma Bhagavad Gita traduzida por um impersonalista, se não me engano era Shri Krishna Murti, esqueci o nome, era um professor de yoga muito famoso, foi contemporâneo de Prabhupada. Então Prabhupada utilizava esse Bhagavad Gita para poder dar as suas aulas. Interessante isso, né? Aí depois ele viu a necessidade de traduzir, comentar Bhagavad Gita. Ele diz isso na introdução. Ele fala que uma senhora perguntou para ele qual edição ela poderia ter da Bhagavad Gita e ele não soube responder, assim, uma Bhagavad Gita que realmente tivesse as informações sem nenhum tipo de mácula, né? Então, por isso, ele traduziu e comentou a Bhagavad Gita. E é interessante que logo no começo não tinha nada, né? Não tinha assim, as gráficas, não tinha a editora. Então ele escreveu, mas ele não conseguiu assim imprimir desta maneira, né? Com todo esse conteúdo. Ele primeiro conseguiu uma reduzida e depois com muito trabalho conseguiu que fosse impresso essa Bhagavad Gita aqui completo. Então, Prabhupada é o melhor digamos assim, dos exemplos do que está sendo falado aqui sobre aproximarmos-nos de um mestre espiritual genuíno, porque o mestre espiritual genuíno ele vai conseguir nos fazer aproximar de Krishna, e essa filosofia ela vai ficar bastante clara assim na nossa cabeça, porque assim, para quem já está há um tempo no movimento Hare Krishna, a gente lê a Bhagavad Gita, lê o Srimad Bhagavatam, assim, consegue captar as ideias, consegue assim gerir na nossa mente, no nosso intelecto todas as informações. Porém, esse conteúdo ele não é nem um pouquinho assim simples de ser compreendido, muito pelo contrário. Assim,
tem muita gente, assim, é curioso, tem muitas pessoas que eu conheço que já leram a Bhagavad Gita e não conseguiram entender nada. E realmente, assim, a gente precisa de um acompanhamento e também, principalmente, estar, assim, com um espírito de querer receber também essas informações, querer receber esse conhecimento e, principalmente, como o Prabhupada aqui fala, a gente deve procurar uma pessoa que realmente tenha interesse genuíno, interesse puro, interesse imaculado em repassar este conhecimento, e não pessoas que queiram engrandecimento pessoal. Infelizmente, essas pessoas existem. Aqui no Brasil nós temos alguns exemplos assim de pessoas que falam da Bhagavad Gita e curiosamente tiram Krishna da posição de suprema personalidade de Deus. Utilizam a Bhagavad Gita de uma forma alegórica, de uma forma assim como se fossem somente analogias, apenas alegorias, né? E essas pessoas, infelizmente, elas não apenas elas estão prejudicando não somente as pessoas que estão lendo, que estão acompanhando, mas também estão se prejudicando bastante, porque imagina, né, o desserviço que não é assim traduzir e falar a Bhagavad Gita de uma maneira assim bem egoísta mesmo, né? Assim, tirando Krishna da posição, falando que aquilo tudo é apenas uma suposição, que na verdade Arjuna, Duryodhana estão dentro de cada um de nós, dentro da nossa mente. Isso pode ser, podemos falar dessa maneira, mas assim, somente quando a gente já está com os conceitos e realmente assim no estágio avançado para poder ter esse tipo de pensamento. Mas no nosso momento é interessante a gente realmente compreender a Bhagavad Gita como ela é, né? Então a Bia Moreno disse aqui: eu tentei com todo afinco entender sozinha, mas é bem desafiador. É isso mesmo. É como, imagina, né? A gente aprende mandarim, vai lá para a China, pega um livro de medicina, aí pensa, né? Eu sei mandarim, então eu posso ler qualquer livro. Mas não é isso. Não faz sentido. Não basta apenas saber o idioma. A gente tem que entender da ciência ali por trás, né? Então não basta assim ler, né, no português ou até mesmo tentar ler em sânscrito. Tem gente que estuda o sânscrito e acha que vai conseguir entender a Bhagavad Gita, mas não faz sentido. É como eu dei o exemplo do mandarim, do livro de medicina em mandarim. Não faz sentido. É uma outra ciência, é uma outra linguagem por trás daquele tratado, né? Então as informações contidas na Bhagavad Gita, elas são bem assim específicas, e para a gente conseguir entender o que está escrito na Bhagavad Gita, a gente precisa ouvir de uma pessoa que já ouviu de uma pessoa, que ouviu de uma pessoa, por aí vai, até chegar em Krishna mesmo, né? Então esse conhecimento ele vai passando dessa forma. Aí o Vraja botou aqui: sim, acaba sendo difícil. Uma boa forma de começar a entender é buscando associar-se, né, com devotas e devotos que já tenham algum entendimento. Isso pode ser feito frequentando templos, por exemplo. Essa é a minha intenção, por isso decidi seguir a página e vou frequentar o templo. Que legal! Depois manda uma mensagem, Bia Moreno, no direct aqui, né? Uma mensagem aqui nesse mesmo Instagram, que a gente pode passar mais informações. Se tiver alguma dúvida, a gente também tem um grupo no WhatsApp, bem legal, onde a gente passa as informações e por aí vai, tá bom? Então não vou me delongar muito. Hoje foi um dia bem assim, bem puxado, né? A gente tá fazendo umas coisas aqui bem legais para deixar o tempo cada vez mais bonito para quando vocês vierem. Então, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, mandem aí, tá bom?
E também, olha só que curioso, hoje a gente acabou o verso 4 o capítulo 4 da Bhagavad Gita e também terminamos o primeiro volume do Srimad Bhagavatam. Hoje de manhã a gente faz uma leitura desse outro livro aqui, chamado Srimad Bhagavatam, só que essa leitura é às 5h30 da manhã. A gente tem um programa aqui às 5 horas, o programa dura meia hora, mais ou menos, e por volta de 5h30 a gente lê o Srimad Bhagavatam. E hoje nós terminamos a parte 1 do primeiro canto. Aí amanhã de manhã vamos começar um novo capítulo, bem legal. Esse primeiro, são 12 cantos, né? Esse primeiro canto é um dos meus favoritos. Eu ainda não sei qual que é o meu canto favorito. Mas, claro, né? Tem o canto 10, que é o principal. Mas como eu ainda não terminei, ainda não decidi. Estou no 11º canto. E é isso aí. Então, como não temos perguntas, vou encerrar por aqui. E amanhã a gente se encontra novamente neste mesmo horário, 6h30, para fazer a leitura da Bhagavad Gita, e será com a Krishnamayi Devidasi, tá? Então, muito boa noite a todos. Quem ainda não terminou a sua japa, esse é o momento bom. E nos prepararmos já para dormir, para acordar cedinho, que quem realmente, assim, tem um interesse em realmente avançar espiritualmente, é importante dormir cedo e acordar cedo, porque de manhã cedo a atmosfera ela é mais propícia para estudo, para meditação e para atividades espiritualistas. Depois, quando o sol aparece, já fica no modo da paixão, já é muito agito, a mente começa a ficar agitada, é momento de trabalhar mesmo, né? Então, a hora de meditar assim é cedinho, né? Até às 6 horas dá, 6, 7 horas, aí depois já fica agitado. E esse horário agora, a partir das 6, 7 horas da noite, já é um momento propício para a gente se preparar para descansar, tá bom? Então, valeu Paulo, valeu Bia, valeu Vraja, Jair também, todo mundo. Muito boa noite e até amanhã. Haribol.